Vamos começar mais uma aula sobre frações. Então, primeiro vamos ler qual é o significado de fração. Fração, ele é justamente divisões em partes iguais de um determinado inteiro ou de vários inteiros. Então, quando você faz essa divisão, é que nós temos a noção de fração. Vamos lá, vamos ler o conceito que está no livro. Então, fração é a parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Você pega um todo, pode ser qualquer coisa. Uma barra de chocolate, Quando você divide em partes iguais, você está fracionando. Então, fração é o que? É a parte de um todo, é a parte. Tá ok? Então, fração é a parte de um todo. Numericamente representa uma fração com quociente. Pessoal, o que é um quociente? Quociente é uma divisão. Então, também você pode representar uma fração como se fosse uma divisão, tá bom? Por exemplo, eu tenho 8 sobre 3. É a mesma coisa que 8 dividido por 3. É a mesma coisa, tá certo? Então, de dois números, com certeza. O numerador indica quantas partes foram tomadas. Então, quantas partes foram tomadas, ou, no caso, destacadas. Como assim, professor, destacadas? Eu quero a fração de uma parte que eu pintei, vamos supor, de um bloco. Eu quero uma fração de uma parte de um bolo que eu comi. Então é a parte que eu quero, a parte que eu destaco, é a parte que ele pede. Ah, eu quero a fração da parte pintada. Eu quero a fração da parte que eu não pintei. Ah, eu quero a fração do bolo que eu comi. Ah, é a fração do bolo que faltou. Entendeu? Então vai depender do contexto, vai depender do que ele pede. Então o numerador é a parte destacada. E o denominador, ele vai indicar em quantas partes foram dividido o todo. Então, por exemplo, se eu dividir aqui esse bloquinho aqui, olha, em 4 partes iguais, então meu denominador vai ser 4. Por quê? Porque eu dividi o todo em 4 partes iguais. Tá certo? Vamos para cá para a resolução desse exercício aqui. Aqui é para completar. Aqui nós temos numerador, que é a parte de cima. Sempre o número de cima é o numerador. E o denominador é o número de baixo. Aqui também, pessoal, o numerador é sempre o número de cima. E o denominador é o número de baixo. Aqui a mesma coisa. Numerador e denominador. Agora, pessoal, vamos observar aqui, olha. Observe cada figura e complete as lacunas. Então, o que é que ele pede aqui? Observar cada figura e completar as lacunas. Vamos lá. O número de partes em que a figura foi dividida. A figura, pessoal, foi dividida em quantas partes iguais? Olha. Uma, duas. Duas partes iguais. O número de partes pintadas. Eu pintei quantas partes, pessoal? Eu pintei só uma. Então você coloca um aqui.
Dividimos o todo, pessoal. A figura toda. Dividimos em quantas partes mesmo? Dividimos o todo em duas partes. A figura toda. A figura toda foi dividida em duas partes. Certo? Figura todinha. Vamos lá para cá. E tomamos uma parte. O que é tomamos, pessoal? É aquilo que destacamos. É aquilo que nós queremos. É aquilo que pintamos. Destacamos. Ou pintamos. Então, pessoal, pintamos quantas partes? Só uma parte só. Então, pessoal, lê essa fração, lê o quê? 1 sobre 2. Por quê? Porque esse 1 é a parte que eu destaquei, que é a parte que eu pintei. E esse 2 é a quantidade de partes em que o todo foi dividido. Lembrando que são partes iguais. Não pode ser partes diferentes. Então essa fração ele lê 1 meio. Por que meio? Porque é 2. 1 meio. Ou você pode ler 1 sobre 2. É a mesma coisa. Tá bom? Vamos para cá. Aqui, pessoal, nós temos a mesma figura lá. Só que aqui nós temos o seguinte: o número de partes em que a figura foi dividida. Pessoal, a figura foi dividida em quantas partes? Em 4 partes iguais. Olha, 1, 2, 3, 4. Lembrando que tem que ser partes iguais, pessoal. Se não for partes iguais, não tem como você escrever em forma de fração. Tá bom? O número de partes pintadas é quem? O número de partes pintadas é 1. Só pintei 1. Aqui, pessoal, dividimos um todo em quantas partes? Dividimos um todo em 4 partes. E tomamos, pintamos. Pintamos quantas partes? Só uma parte. Então nós temos quem? Nós temos 1/4, certo? 1/4. Por que 1/4? Porque esse 1 representa a quantidade de partes que eu pintei, tá bom? Que eu pintei ou destaquei, tá certo? Destaquei. E esse 4 significa dizer, esse número de baixo, que o inteiro todinho foi dividido em 4 partes iguais. Tá bom, pessoal? Vamos para cá. Aqui, pessoal, o número de partes em que a figura foi dividida. A figura, ela foi dividida em quantas partes? Vamos observar aqui, ó. A figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5. O número de partes em que a figura foi dividida, 5. O número de partes pintada. Quantas partes eu pintei? Só pintei 3 partes. Então aqui é 3. Dividimos um todo em quantas partes? Em 5 partes. O todo todinho aqui. Dividimos em 5 partes. Tomamos quanta parte, pessoal? Pintamos. Ou destacamos quantas partes? Destacamos só 3 partes. Pintamos só 3 partes, tá bom? Então eu vou ler 3/5. Por quê? 3, a quantidade de partes que eu pintei, e 5 é quantas partes eu dividi o todo. Então é 3/5. Vamos lá, pessoal. Vamos que vamos. A 3, pessoal, represente na forma de fração a parte colorida das figuras. Pessoal, ele quer que represente o que? A parte colorida. Pessoal, vocês têm que ter muito cuidado, que ele quer que represente a parte colorida.
A fração que representa a parte colorida. Se ele pedisse, preste atenção, se ele pedisse a fração que representa a parte não colorida, aí você ia contar quantas partes não coloridas tinha. Como ele quer as partes coloridas, você vai contar. Tem duas partes coloridas, coloca 2 em cima. Sobre o todo foi dividido em quantas partes? A figura toda foi dividida em quantas partes iguais? Em 3, então é 2 sobre 3. Tá bom? Ah, se ele pedisse a fração da parte não colorida, aí você já não ia colocar 2. Quantas partes coloridas tem? Não colorida tem, não colorida. Quantas partes não colorida tem? Só uma. Você colocar uma. Sobre o todo dividido em 3 partes. Então, a fração vai depender do que ele quer, do que ele pede. Ele pede para representar quem? As partes coloridas ou as partes que não foram coloridas, que não foram pintadas? Ele pede para representar a parte colorida. Então você vai contar as partes coloridas. 2 sobre quem? Sobre 3, que é o todo. O todo foi dividido em 3 partes iguais. Tá bom? Lembrando que eu só posso representar a fração se as partes forem iguais. Aqui nós temos o que? Nós temos um inteiro. Quantas partes coloridas tem desse inteiro aqui? Só tem um. Esse inteiro foi dividido em quantas partes? 6. Então é 1 sobre 6. Tá bom? Vamos para cá, vamos continuar. Vamos que vamos, né? Aqui nós temos o que? Nós temos quantas partes coloridas nós temos? 1, 2, 3. Então coloca 3. O todo foi dividido em quantas partes? O todo foi dividido em 4 partes iguais. Então é 3 sobre 4. Ou 3 quartos. Aqui, pessoal, nós temos quem? Quantas partes coloridas foram? 1 sobre quem? O todo foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. 1 sobre 4. Aqui, pessoal, quantas partes pintadas foram? Foram pintadas aqui 3 partes. O todo, pessoal, tem quantas? O todo tem 4. 3 sobre 4. Aqui foi pintada 1. O todo tem 3. Aqui, pessoal, foram divididos em 2 partes iguais. Eu pintei só 1, tá bom? Então você coloca 1. O todo foi dividido em 2 partes iguais, então é 1 sobre 2. Aqui, pessoal, o todo, uma parte aqui foi pintada só uma parte. Eu dividi a figura em 3 partes iguais, pintei só uma. 1 sobre 3. Aqui, pessoal, pintei só uma, é 1. 1 sobre quem? 1 sobre 2. Aqui, pessoal, pintei quantos? Pintei 1, 2, 3. 3. 3 sobre quem? Sobre 4. Por quê? Porque a figura toda foi dividida em 4 partes iguais. Tá bom? Vamos lá para a próxima, né, gente? A 4, ele pede para pintar conforme a fração, tá certo? Então nós temos aqui a fração 2 sobre 4. O que essa fração vai dizer? Ó, pinte, o que a questão 4 ele manda fazer? Pinte as figuras conforme a fração representada. Ele quer que pinte as partes que a fração está indicando. Então o que a fração está indicando? A fração está indicando que são 2 partes e o todo foi dividido em 4. Ó, são 2 partes que você vai pintar. Por quê? Porque ele quer que pinte a fração que eu estou indicando. O que a fração está indicando? Que são 2 partes para 4. 2 partes de 4. Então 2 sobre 4 é 2 partes de 4.
de 4 partes que foi dividido todo. Então eu vou pintar aqui duas, olha. Pintei uma, pintei outra, certo? Na simplificação de frações você vai ver que isso aqui é um meio também. É a mesma coisa. Por quê? Porque se eu dividir a figura, esse círculo, em duas partes iguais, praticamente essas duas partes que eu pintei vai coincidir com a metade, né? Vamos pra cá, pessoal. 3 sobre 6. Eu vou pintar 3 partes de 6. Ó. Pintar aqui uma parte aqui. Pintar outra parte. Pintar outra parte aqui. 3 sobre 6. Tá certo? 3 sobre 6. Vou fazer bem pintadinho aqui. Na realidade também... Pronto. Vamos pra cá, pessoal. Aqui, pessoal, nós temos 8 sobre 10. Ou seja, eu vou pintar 8 partes de 10. Então, aqui eu vou pintar uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Pessoal, 3 sobre 8. Você vai pintar 3 partes. Total é 8. Tá bom? 8 partes que foi dividido. Você vai pintar só 3. Três partes. 1 sobre 2, pessoal. Você vai pintar só uma parte. Lembrando que o todo, ó, foi dividido em duas partes. Na realidade foi dividido em duas partes, tá certo. Então, você vai pintar só uma parte aqui. Vamos lá, né, pessoal? Vamos que vamos. 1 sobre 10, pessoal. 1 sobre 10. Você vai pintar só 1 de 10. Pessoal, 2 sobre 3. Você vai pintar só duas partes de 3. Então, pintei um aqui. Pintei uma parte aqui. E pintei outra parte aqui. Então, duas partes que eu pintei de 3, tá certo? Que é 2/3. Essa parte pintada ela representa uma fração de 2/3 da figura, tá bom? Pessoal, 5 sobre 5. Você vai pintar 5 partes das 5. Você vai pintar tudo, né? Na realidade. Vamos lá, né, pessoal? Vamos que vamos, pessoal. Vamos lá. Aqui é 3 sobre 4, não é isso? 3 sobre 4, pessoal. Você pode observar que essa figura aqui não está correspondendo ao 4. Por quê? Porque essa figura aqui foi dividida em 3 partes. Mas só que 3 partes que não são iguais. Ó. Você pode observar que essa parte aqui, ela é maior do que as outras duas. Então o que é que eu vou fazer, gente? Para que apareça partes iguais. Olha, presta atenção. Você vai fazer isso. Pegar uma reta aqui. Colocar aqui. Agora ficou dividido em 4 partes iguais. Não foi? Agora eu vou pintar só 3. Aí. Pintar uma. Pintar duas.
Pintar 3. Vamos lá para a próxima, pessoal. 7 sobre 8. Você vai pintar só 7. Então, 7. Aqui nós temos 4, 5, 6, 7. Só não tá bem pintado não, mas 1 sobre 5. Você vai pintar só uma parte aqui, ó. 1 sobre 5. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Vamos que vamos, né? Vamos para a próxima aqui. Pessoal, aqui eu quero dar um detalhe a vocês. Como se lê as frações. Para se ler as frações, você tem que prestar atenção no denominador. Então veja só. Se o denominador for 2, você vai ler meio. For 3, você vai ler terço. Se for 4, você vai ler quarto. Dependendo do numerador, você pode usar o plural, né? 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. 9, nono. Aí vamos lá. Se for da família do 10, por exemplo, se for da família do 10, é décimo. Quem é na família do 10, pessoal? É 1 seguido com 0. Aqui, 1 seguido com 2 0, centésimo. 1000, milésimo. E 10.000, décimo de milésimo. Agora outra regra. Tirando esses aqui tudo, passou de 11, você vai ler avos. De 11 em diante é avos, ó. De 11 em diante é avos. Você vai ler avos, tá bom? Preste atenção, professor. Essa regra aqui é importante? É. Então, ó, 2 é meio, 3 é terço, 4 é quarto e assim vai. Vou dar um exemplo, professor, agora. 11 sobre 3. Como é que você vai ler? Você vai ler primeiro, vai escrever o número que está aqui em cima. Você vai escrever do jeito que você fala, do jeito que você diz. 11. Então você vai escrever 11. Aí você vai olhar para o denominador. Que é o denominador, né? 3. Como o denominador é 3, ó, você vai ler terço. Como 11 é uma palavra que está no plural, plural é mais de 1. Você vai colocar um S, terços. Então é 11 terços. Tá bom? 11 terços. Professor, vamos botar um aqui da família do 10. Pronto, você vai escrever aqui o 5. Vai escrever a palavra 5. 5 é plural, tem que ter um S no final. Como aqui é 100, é centésimos. Então você coloca centésimos. Pessoal, da família do 10 não coloca avos, tá bom? Aí você diz, professor, não é do 11 em diante? É, mas se for da família do 10, não coloca a palavra avos. Não coloca a palavra avos.
tem um nome especial para eles, na família do 10, olha. 10 é décimo, 100 é centésimo, 1000 é milésimo, décimo, 10.000 é décimo de milésimo. Agora pegar outro exemplo. Passou do 100, ó. Então é 3. Aí você coloca o nome do jeito que tá, né, 15. Aí você coloca 15. 3, 15 avos. Por que avos? Porque é do 11 em diante é avos. Tá bom? Do 11 em diante, que não recebe a palavra avos, é justamente a da família do 10. Agora vamos passar aqui em diante. Vamos que vamos, né, pessoal? Aqui nós temos o que? Nós temos aqui 2 quintos, né? Ele pede na questão 5. Escreva como se lê as frações. Ó. Escreva como se lê as frações. Então aqui você vai colocar a palavra 2 quinto. Como 2 é uma palavra que está no plural, recebe o S. Quintos. Aqui 3 o que? 3 décimos. Tá bom? Por que 10, pessoal? Porque 10 tem um nome especial. 10, o 100, o 1000, o 10.000. Aqui, 1 sétimo não recebe S. Por quê? Porque 1 é singular. Mais de 1 é plural. Aqui é quem? É 5. Como 26 é do 11 em diante, aí você escreve a palavra 26, seguido de avos, tá bom? Aqui, 7, 20 avos. Aqui, 2 quartos. Plural, que um é mais. Aí vamos pra cá. Escrevi 1 nono. Aí vamos pra cá. Vamos que vamos, né, gente? Aqui nós temos 3 27 avos. Aí passou do 11 é avos. Vamos lá, galera, vamos que vamos. 5 14, tá certo? 5 14 avos. E aqui, como aqui é da família do 10, 3 centésimos. Vamos pra cá. Aqui 11 oitavos. Pronto, terminamos essa parte, né? Agora uma coisa bem interessante que vocês têm que aprender é que existe, pessoal, uma classificação bem interessante aqui de frações. Existem as frações próprias. O que é uma fração própria, professor? Olha, uma fração em que o numerador, olha, numerador, ele é menor. Se o numerador é menor do que o denominador, ele é próprio. Por exemplo, 3 quartos. 3 quartos. 3 quartos, esse numerador que é 3, ele é menor do que 4. Então ele é próprio. Porque o numerador, que é o número de cima, ele é menor do que o denominador, que é o número de baixo.
Então essa fração é o quê? É uma fração própria. Tá bom? Aqui ele deu vários exemplos de frações próprias. 3 sobre 4, 1 sobre 5, 2 sobre 7. Você pode observar que cada exemplo desse aqui, olha, o número de cima é menor do que o de baixo. Aí vamos olhar aqui. Será que o número de cima aqui é menor do que o de baixo? Vamos olhar aqui. Será que esse número aqui de cima é menor do que o 4? 3 é menor do que 4. Então é próprio. Será que o 5 é menor do que o... Será que esse número de cima é menor do que o 5? Vamos ver aqui. É próprio. Será que esse número de cima é menor do que o 7? Vamos olhar aqui. Então é próprio. Pessoal, fração imprópria é o contrário. Tá bom? É o contrário. Fração imprópria é uma fração em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Tem que ser maior ou igual. Por exemplo, olha. Esse 5 sobre 4. Esse 5 aqui é maior do que 4? Então é imprópria. Imprópria. Esse 7 é maior do que... Esse 7 é igual a 7? Então é impróprio. Esse 4 é maior do que 3? É impróprio. Tá bom? Pessoal, vou ensinar vocês o que é uma fração aparente. Professor, o que é uma fração aparente? Eu vou dar um exemplo agora. Olha. Eu tenho essa fração aqui, 8 sobre 3. 8 sobre 3. Pessoal, uma fração, ela é considerada aparente quando a divisão é exata. Professor, como assim? Eu não estou entendendo nada. Explique de novo. Pessoal, olha, toda fração é uma divisão. Não esqueça. Se eu tenho uma fração 8 terços, é a mesma coisa que 8 dividido por 3. É a mesma coisa. Tá certo? Sempre o de cima dividido pelo de baixo. Então, olha, é a mesma coisa. Se eu tenho 8 terços, é a mesma coisa que 8 sobre 3. É a mesma coisa. Tá bom? É a mesma coisa. Então, se eu dividir 8 por 3, aí eu vou verificar, será que essa divisão é exata? Será que é exata? Será? Então, você divide, ó. 8 dividido por 3 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. 8 menos 6 dá 2. Pessoal, essa divisão é exata? Não. Por quê? Porque sobrou, ó. Sobrou um número aqui. Para uma divisão ser exata, não pode sobrar nada. Tem que sobrar 0 no final, olha. Olha. O número que sobrou aqui não foi 0, foi 2. Então ela não é exata. Não é exata. Se essa divisão não é exata, essa fração não é aparente. Não é. Professor, deu um exemplo de fração aparente? Vou dar agora. 6 sobre 2. Se eu pegar o 6 e dividir por 2, dá uma divisão exata. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Sobrou 0, uma divisão exata. Então, se essa aqui é uma divisão exata, então essa fração é chamada de quê? De aparente. Tá bom? Essa fração é a mesma coisa que 3. Por quê? Porque 6 dividido por 2 é 3. Então, essa fração aqui é a mesma coisa que 3. Tá bom? Aqui ele deu aqui exemplo de frações aparentes. 5 sobre 5. A gente sabe que 5 dividido por 5 é 1. Então, isso aqui é 1. É divisão exata, né? Por isso que é fração aparente. Se você pegar 5 e dividir por 5, dá 1. 8 sobre 4. 8 dividido por 4 dá 2. 4 vezes 2 dá 8. Aparente também, que é a divisão exata. 6 sobre 3. 6 dividido por 3 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. Também é aparente. Tá bom? Pessoal, agora vamos lá. Vamos para número misto. Pessoal, o que é um número misto? Tem uma parte inteira e outra fracionária. Pessoal, número misto só pertence às frações impróprias. Tá bom? Bota isso na sua cabeça.
Professor, como assim? Não estou entendendo nada. Vou explicar aqui para vocês. O que é número misto? É um número aqui, e ao lado e na direita desse número existe uma fração, olha. Essa fração aqui, pessoal, tem que ser própria, viu? Essa aqui, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de número misto, aí. 6, 3. Isso aqui é um exemplo de número misto. Professor, me explica como transformar uma fração em número misto. Fácil. Vou explicar agora. Vou pegar aqui o exemplo. Vamos pegar aqui. Vamos pegar 8 sobre 3. Professor, esse 8 sobre 3 dá para colocar em número misto? Pessoal, primeiro você tem que analisar uma coisa. Será que essa fração aqui, ela é uma fração imprópria? Sim ou não? Se ela for imprópria, dá para você colocar em número misto. Se ela for imprópria. Aí você olha para 8 sobre 3. 8 sobre 3 é impróprio. Por quê? Porque o numerador é maior do que o denominador. Então, se ela é uma fração imprópria, dá para você escrever em número misto, em forma mista, tá bom? Em forma mista. Professor, vamos fazer agora? Vamos. Como é que a gente faz, pessoal? Você divide. Eu disse a vocês que toda fração é divisão. Você vai pegar 8 e dividir por 3. O de cima dividido pelo de baixo. Então, você vai pegar o 8 dividido por 3. 8 dividido por 3 dá quem, pessoal? 8 dividido por 3 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. 8 menos 6 dá 2. Você tem que prestar atenção no resultado da divisão, que é esse número que fica aqui. O resultado, presta atenção, o resultado ele vai ficar na frente, tá bom? E esses dois aqui, que é o resto e o divisor, eles vão ficar em posições contrárias. Como assim, professor? Posições contrárias. Quem que tá em cima e embaixo? O 2 está embaixo, na divisão, olha. E o 3 está em cima. Então, o que está em cima, o que está embaixo, você vai colocar em cima. No caso, esse 2 aqui, olha. Tá vendo? Você vai colocar em cima. Olha. E quem está em cima, você vai colocar embaixo. Que é nesse caso aqui do 3. Tá certo? Bem fácil de fazer. Tá certo? Vamos lá para cá. Aqui ele pede para completar, né, as frases com as palavras do quadro. A fração própria é aquela que tem o que, pessoal? O numerador menor que o denominador. Tá certo? Fração imprópria é aquela que tem o que? Numerador maior ou igual ao que o denominador. Vamos para a próxima. Numa fração aparente, pessoal, numa fração aparente que eu expliquei a vocês, numa fração aparente, o numerador é múltiplo de quem? Do denominador. Pessoal, essa palavra múltiplo é a mesma coisa que divisível. Divisível. Que quando você dividindo, não, o resto é zero, tá bom? É uma divisão exata, como eu falei para você. Por exemplo, 6 sobre 3. Esse 6 é múltiplo de 3, olha. Múltiplos de 3, quem é? É 0, é 3, é 6. Tá aqui, 6 é múltiplo de 3.
Número misto, pessoal, é aquela o quê? É aquela que tem uma parte inteira. Uma parte inteira. Número 8 na frente, um número na frente. E outra o quê? Fracionária. Fracionária o quê? Fracionária própria. Tá bom? Por exemplo, um terço. Isso aqui é um número misto. Tá bom? Vamos pra cá, gente. Vamos que vamos. Coloque P nas frações próprias e I nas frações impróprias. Essa fração, pessoal, ela é própria ou imprópria? Ela é própria. Por quê? Porque o numerador, desculpe, é menor do que o denominador. Aqui é imprópria. Por quê? Porque o numerador não é menor, é maior. Tá bom? Aqui, pessoal, ela é própria ou imprópria? Nesse caso aqui, da C, ela é uma fração própria. Aqui, pessoal, é própria ou imprópria? Aqui, pessoal, é imprópria. Por quê? Porque imprópria tem que ser maior ou igual. Se for igual, também é imprópria. Tá bom? Aqui, pessoal, é própria ou imprópria? É própria. Aqui, pessoal, é o que? Pessoal, aqui ela é própria. Por quê? Porque o numerador é menor. Aqui é imprópria. Aqui é imprópria porque o numerador é maior do que o denominador. Aqui, pessoal, é quem? Aqui é própria, tá bom? Ela é própria. Por quê? Porque o numerador é menor do que o denominador. Tá certo, pessoal? Aqui, pessoal, essa J, ela é própria ou imprópria? Ela é própria. Aqui, pessoal, ela é imprópria. Aqui, pessoal, ela é imprópria. Aqui, pessoal, como elas são iguais, ela é imprópria. Aqui é própria. Aqui, pessoal, é imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior do que o denominador. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos um problema. Nós iremos tentar resolver esse problema. Tá certo? Pessoal, aqui ele diz o seguinte. Eu tenho uma barra de chocolate. Então vou representar isso aqui pelo um desenho. Tá bom? Era me ter usado esse retângulo aqui, que é melhor. Ponto. Representar ele por um desenho. Uma barra de chocolate deve ser repartida igualmente. Olha, tem que ser igual, viu, pessoal? Não é desigual, não. É igualmente, tá bom? Não pode ser desigual. Entre 3 pessoas. Então tem uma pessoa aqui. Uma pessoa tem que receber partes iguais. Que fração corresponde à parte que cada um receberá? Pessoal, se eu tenho uma barra completa de chocolate aqui, qual seria a única forma de dividir uma barra completa para 3 pessoas? É repartindo essa barra. Em quantas partes iguais? Em 3, olha. Em 3 partes iguais. Então você vai ter que dividir isso aqui em aqui, aqui. Cada pessoa, pessoal, vai ficar com uma parte dessa. Então cada pessoa vai ficar com quanto? Vai ficar com um terço. Olha. Se cada pessoa vai receber uma parte, ele vai receber uma parte. Uma. O todo, a barra toda foi dividida em quantas partes? 3. Então cada um vai receber um terço. Então essa parte é um terço. Essa parte significa um terço. A outra também é um terço, porque são iguais. A outra também é um terço, porque são iguais. E também aqui é um terço. Então cada um vai receber um terço do chocolate, da barra de chocolate. Tá bom, pessoal? Um pacote de balas. Vamos representar esse pacote de bala da seguinte maneira. Desenho aqui um pacote aqui desse tamanho de bala, chocolate, né? Confeito, né? Um pacote de bala deve ser dividido igualmente entre 5 meninos. Que fração é um quinto, né? Por quê? Porque eu não vou dividir aqui em 5, né? 5 meninos.
Então tenho que dividir isso aqui todo em 5 partes iguais, aí. Só que essa parte aqui ficou meio desigual, né? Trazer ele pra cá, ver se ele vai. Não vai não, vai não. Pronto, foi. Então cada um dos meninos vai receber 5 partes. Vai receber um quinto. Que cada parte aqui, olha. Cada parte é um quinto. Uma parte 1 é 1, olha. Uma única parte é 1. 1 sobre quem? Eu dividi um todo em quanto? Um quinto do todo. Tá bom? Então é um quinto. A resposta. Vamos pra cá, vamos que vamos. Pessoal, uma semana tem 7 dias. Então vamos supor que uma semana seja isso aqui, ó. Uma semana tem quantos dias? Uma semana tem 7 dias. Então vamos dividir em 7 partes iguais. Pessoal, não foi não, ó. Ficou uma parte maior do que a outra. Então vou ter que ajeitar isso aqui, né? Vou botar aqui. Pronto, não pode ficar. Tem que ser praticamente iguais. Todos iguais. Pessoal, aqui eu coloquei esse bloco representando a semana todinha. Isso aqui todinha, ó. É a semana todinha. Como eu dividi em como eu dividi em 7, uma semana tem 7 dias, então cada parte é um dia. Então cada parte, pessoal, representa o quê? 1/7. 1 sobre 7. Então a resposta é 1 sobre 7. Vamos lá para o próximo, pessoal. O próximo. Cadê? Vamos lá, pessoal. Vamos que vamos. Com relação ao problema anterior da semana, viu, pessoal? Qual é a fração que corresponde à semana toda? A semana toda é os 7 dias, né? Então é o que? É 7 partes das 7. Fácil, né? Qual é a fração que corresponde a 2 dias? É 2 partes das 7. 2 sobre 7. Qual é a fração que corresponde a 10 dias? É 10 partes das 7. É claro que aqui vai dar mais de uma semana, né? Que fração representa um mês em um ano? Pessoal, aqui, presta atenção. Um ano, ele tem 12 dias. Ou, desculpa, um ano tem 12 meses. Então, vamos representar isso aqui como se fosse um ano inteiro. Vou mais um pouquinho pra cá, 12 meses. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está todo 8, 9, 10, 11. Olha, cada um desses aqui, ele vai ser um mês. Vamos supor que esteja todo igual, mas não tá, viu, pessoal? A coordenação motora tá um pouco, não tá colaborando não. Então, um mês, qual é a fração que ele vai representar um mês? 1 sobre 12, tá bom? Qual é a fração que corresponde a 7 meses, pessoal? É 7 sobre 12. Aí vamos para cá, pessoal. 50 figurinhas foram distribuídas para 3 meninos da seguinte forma. Então, são 3 meninos aqui, ó. Então nós temos quantas figurinhas? Nós temos 50. Então, primeiro menino, ele vai receber quantas figurinhas? 13. Tá bom? Olha, 50 figurinhas foram distribuídas para 3 meninos da seguinte forma: 13 ao primeiro. O segundo menino vai receber quanto? 15. E o terceiro menino, 18. Pessoal, quando você somar esses números aqui, olha, vai dar 46. Tá bom? Quer dizer que ainda vai sobrar 4, porque não são 50 ao todo.
Então ainda vai sobrar 4. Vou distribuir só 46 figurinhas para os 3 meninos. Então, pessoal, qual é a fração que corresponde ao primeiro menino? 13. Por que 13? Porque o primeiro menino recebeu 13. 3 figurinhas. Sobre 50. Por quê? 50. Porque o total de figurinhas é 50. Tá bom? Que fração correspondente ao que o segundo menino recebeu? 15. O segundo menino recebeu 15 sobre 50, que é o total de figurinhas. Que fração o terceiro menino recebeu? 18 sobre 50. Que fração corresponde ao restante das figurinhas? Sobrou quantos, pessoal? Sobraram 4. 4 sobre 50, que é o total. Vamos que vamos. Pessoal, um número misto você pode representar como frações impróprias, tá bom? Aqui eu tenho um número misto. Como é que eu represento esse número misto em fração imprópria? Preste atenção. Você vai multiplicar essa diagonal aqui. Ao resultado dessa multiplicação, você vai somar com esse denominador aqui, ó. Professor, sempre, tá bom? Sempre. Tá certo? Minha intenção é fazer uma seta aqui, mas não tá dando certo. Vou fazer de novo aqui. Então, primeiro passo, você vai multiplicar esses dois aqui. E no final, você vai somar com o número de cima. Tá certo? Você vai somar. Vamos lá, fazer a brincadeirinha. 2 vezes 5 é 10. E 10 mais 1 é 11. Então você coloca 11. Aí coloca o sobre. Um número de baixo você repete. Como o denominador é 5, você vai repetir o 5 aqui, olha. Então é 11 sobre 5. Tá bom? Vamos fazer aqui as outras. Aqui, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar esses aqui, ó. Esse 3 e 4. 3 vezes 4 é 12. Aí você vai somar com esse 1 aqui, ó. 12 mais 1 é quem? 13. 13 sobre quem, ó? O denominador aqui repete, ó. 13 sobre 4. O que você vai fazer? Você vai multiplicar 5 e 3. 5 vezes 3 é 15. Aí soma com esse 1. 15 mais 1 dá 16. Coloco sobre. Esse número aqui de baixo repete. Vamos para cá. Você vai multiplicar esses dois. 1 vezes 5 é 5. E somar com 3. Que vai dar 8. 8 sobre 5. Aqui também você vai multiplicar. 2 vezes 5 dá 10. 10 mais 4, 14. Coloca 14. 14 sobre quem? Sobre 5. Aqui é a mesma coisa. Vai multiplicar 8 com 3. 8 vezes 3, 24. 24 mais 1, 25. Repete o de baixo. Você vai multiplicar esses dois. 9 vezes 5, 45. Soma com 1. Dá 46 sobre 5. Repete sempre de baixo, viu, pessoal? Não esqueça. 1 vezes 10 dá 10. 10 mais 3 dá 13. 13 sobre 10. Opa, fiz errado aqui.
4 vezes 9, 36. 36 mais 3 dá 39. 39 sobre quem? Sobre 9. Você multiplica esses de baixo, tá bom? Multiplica. Quem são os de baixo? 5 e 8, multiplica eles. 5 vezes 8, 40. Pessoal, não é de baixo não, é diagonais, desculpa. Multiplica essa diagonal aqui de baixo, que vai descendo. 5 vezes 8, 40. 40 mais 1, 41 sobre 8, tá bom? Vamos para a próxima, né, pessoal? Vamos que vamos. Pessoal, a gente vai terminar esse exercício até aqui. Na próxima aula a gente vê frações equivalentes. Vamos ver essa parte aqui de frações impróprias. Como se faz? Olha, pessoal. Aquele exercício era de misto para imprópria, tá bom? Aqui é o contrário. Você vai colocar de impróprio para misto, olha. Então, represente as frações impróprias como números mistos. Pessoal, o que é que eu faço para representar? Se divida. 9 dividido por 5, vamos lá. 9 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 1 é 5. 9 menos 5 dá 4. Pessoal, preste atenção, olha. Esse resultado, ele vai ficar na frente. Tá bom? Esse resultado vai ficar na frente. Então, você coloca 1 aqui. O resultado da divisão. Esses dois aqui, esse 4 e esse 5, vão ficar em posições contrárias. Você coloca o 4 em cima e o 5 embaixo. Então vai ficar assim, ó. 4 sobre 5. Então tá aqui o número misto. Aí. 1, 4 sobre 5. Tá certo? Como ele fez aqui, olha. Olha o que é que ele fez aqui no exercício. Vou tampar assim só para vocês observarem. Ele pegou 5 sobre 3. Ele dividiu, tá bom? Dividiu, pegou 5. Dividiu por 3. Deu 1. 3 vezes 1 é 3. 5 menos 3 dá 2. Ele colocou direto o resultado, viu? Ele colocou 2 direto. Tá certo? Aí o que é que ele fez? O resultado da divisão ele colocou na frente. Esse número que estava embaixo vai ficar em cima. E esse número que estava em cima vai ficar embaixo. Pronto, fácil. Vamos fazer saber, pessoal. Transformar impróprio para misto. Nesse caso você vai dividir. 8 dividido por 3. 8 dividido por 3 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. 8 menos 6 dá 2. Pessoal, preste atenção. O resultado fica na frente. Qual é o resultado dessa divisão? O 2. Então você bota o 2 na frente. Esses números aqui, pessoal, o 2 e o 3 vão ficar em posições contrárias. O 2 não está embaixo? Você coloca em cima. O 3 não está em cima? Você coloca embaixo. Tá certo? Vamos fazer a C. 15 dividido por 13. 15 dividido por 3, pessoal, é 1. Porque 2 passa, né? 1 vezes 13 é 13. 15 menos 3 é 2. Então o resultado você coloca na frente. O 2 você coloca em cima. E o 13 você coloca embaixo. Vamos para cá, pessoal. 12 sobre 5. 12 dividido por 5, que dá 2. 5 vezes 2 dá 10. 12 menos 10 dá 2. O resultado você coloca na frente. Tá bom? A fração, pessoal, a fração, esse 2 você coloca em cima. Tá bom? E esse 5 você coloca embaixo. Só vou apagar aqui um pouquinho para não ficar menos. Vamos fazer isso aí, pessoal. 9 sobre 4. Você vai pegar 9 e dividir por 4. 9 dividido por 4 dá 2. 4 vezes 2 dá 8. 9 menos 8 dá 1.
Pessoal, esse resultado você coloca na frente. O 2. Aqui você coloca um em cima e o 4 embaixo. Esses dois aqui, ó. Vamos pra cá, pessoal. 18 sobre 11. 18 sobre 11 é 1. 18 dividido por 11 é 1. 11 vezes 1 dá 11. Pessoal, então você coloca esse 1 aqui, o resultado na frente. Aqui é um 7 sobre 11. Tá bom? Vou apagar aqui para organizar um pouquinho. 10 sobre 4, pessoal. 10 sobre 4 dá 2. 4 vezes 2 dá 8. 10 menos 8 dá 2. Esse 2 você coloca na frente. O 2 você coloca em cima e o 4 embaixo. Tá bom? Vamos para cá para esse H. Esse H é 19 sobre 3. Vai dividir 19 por 3, que dá 6. 7 passa, que é 18. 19 menos 18 dá 1. Esse 6 você coloca na frente, que é o resultado. Esse 1 você coloca em cima. E esse 3 você coloca embaixo. Vamos lá, pessoal. Vamos que vamos, né? 80 dividido por 33. 2 dá 66, né? 2 vezes 33 é 66. 3 vezes 33. 3 vezes 33 dá 99 passos. Então 2. 66. Pessoal, quando você for subtrair, você tem que prestar atenção, olha. 0 menos 6. Não dá, pede emprestado. Aqui fica 7, aqui fica 10. 10 menos 6, 4. 7. Aqui ficou 7. 7 menos 6 dá 1, dá 14. Então você coloca um 2 aqui. 14 em cima, 33 embaixo. Aqui, pessoal, 142 dividido por 67. Vou apagar aqui que é melhor. 142 dividido por 67. Não, 3 passa, 3 passa, né? Olha, 67 vezes 3, 21 vai 2. 3 vezes 6, 18. 18 com 2 dá 20. Passou, tem que ser um 2. 2 vezes 7, 14 vai 1, 134. Aqui, 142 menos 134 dá 8. Aí coloca o 2 na frente, o 8 em cima, 67 embaixo. Tá bom, pessoal? Vamos ver se tem mais algum aqui. Pessoal, essa aula foi só, tá bom? Espero ter ajudado vocês, tá bom? Um abraço bem forte e até mais, tá bom, galera?